Então vamos lá. Rodrigo Silva, ele disse que Jesus não modificou a lei, tá? Porque ele veio para cumprir, isso está lá no texto. Mas se você ler Hebreus 8:6, você vai entender que havia uma profecia lá de Jeremias, se não me engano, 31, que Deus estabeleceria uma nova aliança, diferente da aliança que Deus fez com aquele povo, aqui no versículo 9. Diferente da aliança que ele fez quando tirou eles do Egito, né? Ou seja, o povo hebreu foi tirado da escravidão, né? Foi dadas as leis. Então, aqui está dizendo que Deus faria uma outra aliança, não sendo segundo a aliança que fiz com seus pais no dia que te tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então aqui, versículo 8 e 9. Porque repreendendo-os, diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, um novo concerto, um novo pacto, que Paulo diz que é fundamentado em melhores promessas, né? E aqui está falando, no versículo aqui inicial, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado no céu à destra do trono da majestade. Ou seja, Jesus, lembro uma vez que Jesus fala para os fariseus assim: de quem vocês pensam que o Messias é filho? Aí os fariseus falam: de Davi. Aí Jesus fala: mas como pelo Espírito Davi lhe chamou de Senhor? Está em Mateus 22:44. Jesus estava se referindo ao Salmo 110, que está escrito: disse Yahvé ao meu Adoni, disse o Deus Todo-Poderoso ao meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor, né? Então ali aquele segundo Senhor, Adoni, ele é o Cristo, ele é o Messias citado ali, né? Aí Jesus fala: mas como ele pode ser filho de Davi se Davi lhe chamou de Senhor? Significa que o Messias é desde o tempo da eternidade, ele já existe. Ele não é um nascimento comum, né, como qualquer outro filho de Davi. Então Davi ele chamou de Senhor, Davi chamou o Cristo de Senhor. O filho, como que pode ser seu filho? Então todo mundo espera o Messias sendo filho de Davi, ou da linhagem de Davi. Ele é, mas ele não é um filho, aqui que está dizendo que ele não é um filho comum, como Salomão, não é um filho da carne, porque ele já existe antes de Davi, por isso que Davi está lhe chamando de Senhor, tá? E ali, no versículo mais abaixo do Salmo 110, diz que ele é sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque Deus escolheu ele assim. E esse texto vai dizer assim, ora, versículo 4, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria. Se Jesus não pode ser sacerdote da ordem levítica, né? Porque ele não é escolhido para esse atributo, né? Ele é um sacerdote escolhido por Deus, no Salmo 110, sacerdote, ele se torna sumo, por quê? Porque ele sempre intercede por nós, porque ele tem o poder de voltar dos mortos, diferentemente dos sacerdotes levíticos, que eles morriam e eram substituídos, né? Então Jesus é sumo, ele se tornou sumo sacerdote para interceder para sempre por nós, e por isso que ele é nosso advogado junto a Deus, né? O texto é bem enfático em dizer isso aí. Então, você percebe que ele é mediador de um melhor concerto, um melhor pacto, uma melhor aliança, baseada em melhores promessas. E aqui nesse texto está claramente dizendo que Deus ia fazer uma aliança, uma lei diferente. Por quê? Porque se essa fosse irrepreensível, versículo 7, porque se aquela a primeira aliança de Moisés fosse irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. O texto é bem nítido. Se a lei fosse perfeita, se desse para... fosse irrepreensível, não se buscaria lugar para a segunda. Aqui versículo 6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Nesse mesmo texto você está vendo que Deus está falando aqui que ele ia fazer um concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, e estabeleceria uma nova aliança. Essa aliança aqui, ocultamente, está revelando o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que escreve no coração dos homens suas leis, cumprindo a profecia de Oséias, né?
que nos últimos tempos o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne e que o coração de pedra viraria um coração de carne, né? Que seria quebrantado com um coração de carne, e Deus escreveria no coração do homem as suas leis. Ou seja, o Espírito Santo, ele te capacita, até porque ele intercede pelas suas fraquezas, mas ele te guia em toda a verdade. Ele guiará em toda a verdade. Jesus, quando ele fala, rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, não vos deixarei órfão. Rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para estar para sempre convosco. Se eu não for, o Consolador não pode vir. Ele fala bem isso. Então ele tem que ir, rogar ao Pai e trazer o Espírito Santo à terra para estar para sempre conosco, intercedendo pelas nossas fraquezas, trazendo dons do Espírito, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. A lei de Deus escrita no coração do homem é exatamente isso. A presença do Espírito Santo dentro da pessoa, capacitando ela a temer a Deus. Exatamente isso. Só que está de forma oculta aqui, porque está na antiga aliança e os judeus não estão entendendo. Mas que estava escrito que estabeleceria uma nova aliança, está. Porque os profetas dizem isso. É a mesma coisa que dizer que o Messias, ele pode nascer em qualquer lugar. Não pode. Porque o profeta Miqueias, no capítulo 5, diz que ele viria de Belém e Efrata. Né? Que Belém é a mesma cidade do rei Davi, onde nasceu Davi. Não tem como ele nascer em outro lugar. Só que essa cidade não existe desde o primeiro século, elas foram destruídas. Como é que nasce o Messias agora? Então, é isso que, se algum dia alguém vier com essa ideia de Messias, por favor, pelo menos que nasça em Belém e Efrata. Agora, eu não sei como é que vocês vão inventar essa cidade. Mas a gente crê que o nosso Messias já veio de Belém e tal, com toda a história que a gente tem bíblica, né? Narração de judeus, né? Aí o cara fala assim, pô, mas como é que você pode acreditar nisso? Porque os judeus consideram os discípulos, os apóstolos, como apóstatas da fé judaica. Só que, se você vê os profetas judaicos, Malaquias, repreendendo o povo que não estava dando mais o dízimo, vai olhando a história. Jesus falou que eles mataram todos os profetas, eles mataram os profetas. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que têm enviado. A situação da época narrada por esses supostos falsos judeus, né, é de que havia corrupção no templo, né? Aí eles falam que não, ali depois Jesus morre no ano 30 e pouco ali e tal. Aí logo no ano 70, 40 anos depois, o templo é destruído. Aí começa a lapada. Aí quando o templo é destruído, acaba tudo. Todo cerimonial, dízimo, ou seja, um profeta 400 anos antes da lei está lá profetizando que eles não davam o dízimo. Que estão roubando a Deus, órfãos e viúvas estão ficando abandonados. Então, na época de Jesus, possivelmente, é real que o comércio estaria rolando ali, porque o templo existia ainda, né? Ele existia ainda, mas o comércio estava rolando solto ali, né? E depois, por que Deus do nada destruiu o templo? Destruiu. E ainda hoje tem uma mesquita islâmica, que seria a religião do filho mais velho de Abraão. É como se o filho mais novo é o da promessa, mas o mais velho está subjugando ali, porque o templo dele está em cima dos dois templos judaicos. Essa é a realidade. E em 135, o imperador Adriano expulsa todos de Jerusalém, que é a Canaã bíblica, Sião, né? A terra prometida. Troca o nome para a terra dos filisteus, né? Em provocação, como se os judeus tivessem roubado a terra do gigante. E agora você tem a Palestina. Então você percebe que como é que Deus ia deixar o templo ser destruído assim, se tivesse tudo seguindo certinho, né? O templo que representava a presença, representava todo o cerimonial, todo o compromisso de Israel. Deus ia do nada deixar destruir com todo o trabalho. E na época de Jesus o templo estava sendo restaurado, né? Então você percebe que aqui, ó, Deus fez um não segundo a aliança que fiz com seus pais. Ou seja, aqui está mostrando que os profetas já estavam apontando para uma nova aliança diferente. Então, o que a gente está apontando hoje, o Novo Testamento, é essa aliança. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de sua iniquidade não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira, ora,
o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Olha, então, é aquela mesma questão lá da veste novas, remendo de reveste nova em roupas velhas, né? Vinho novo em odres velhos, que se rompem, né? Mostrando ali que uma aliança é totalmente diferente da outra, né? Então, tem que prestar atenção nesse texto. Tem que prestar atenção nesse texto, porque o texto está exatamente dentro desse critério, desse contexto de lei, né? Está mostrando aqui que viria... os profetas avisaram antes, né? Os profetas judaicos avisaram antes que viria uma nova aliança. Que nova aliança seria essa? Qual é a aliança que eles esperam? Que aliança que poderia esperar para o futuro? Porque ele está dizendo que não é uma aliança igual fez com aquele povo, quando tirou eles do Egito, né? Não é a mesma, é uma nova, né? E ele diz aqui, ó, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades. Ora, como é que se expiava iniquidade, pecados naquela época? Sacrifício. O templo já não existe mais. Como que aconteceria isso? Né? De seus pecados e sua iniquidade não me lembrarei mais. Confissão de pecado. Jesus, com poder para perdoar o pecado, foi chamado de blasfemador por isso, né? Então, tem que verificar todo esse texto aqui para vocês verem. E o Rodrigo Silva está falando coisas para poder apoiar a guarda do sábado, coisas da lei que é da religião dele. Só que em nenhum momento ele chama para esse texto para um debate teológico aí com a galera que é da teologia, né? Então, tipo assim, o cara pega um pedaço do texto ali, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir, tá? Jesus cumpriu a lei. Eu acho que ele é o Senhor do sábado, ele mesmo falou, né? Ele mostra situações e situações, né, dos discípulos colhendo espiga no dia de sábado. Aí fala, vocês nunca viram lá quando Davi entrou no templo, comeu os pães da proposição que não era lícito e tal. Então você tem uma série de coisas acontecendo que você não pode pegar só um versículo. Jesus disse que não veio destruir a lei, veio cumprir. Sim, ele cumpriu. Mas ele cumpriu, e o que faz com essa lei? Porque não é que a lei está sendo destruída, é que o significado dela está muito mais abrangente. A lei está no coração do homem. Olha, quem está entrando para dentro da... Para você entrar na época da lei, para você servir a Deus, e você sendo de fora de Israel, você se tornava um prosélito. Você teria que ser circuncidado, você teria que cumprir a lei de Moisés. Era aquela forma. Hoje em dia, quando você vê os ensinamentos de Paulo, né, onde alguns judeus queriam que aquelas pessoas gentias se circuncidassem, ou seja, seguisse o rito da lei de mosaica, como os prosélitos faziam, o que aconteceu? Não é. Nossa circuncisão é Cristo. Ora, não mudou a lei? Se antes, para se tornar um prosélito, o cara tinha que ser circuncidado e cumprir a lei, antes de Cristo, por que na época de Paulo era diferente? Porque mudou. Ministério da Graça. Uma nova aliança. Então, dizer que a lei não mudou é meio que hipocrisia, né? Porque senão, qualquer um de nós, hoje, né, ou até mesmo na época de Paulo, teria que cumprir toda a lei, ser circuncidado e cumprir a lei. Então, não ser circuncidado já quebrou um rito da lei. Porque se a gente está falando de todas as leis, né, algumas coisas foram alteradas, foram modificadas, né? Não significa que a pessoa vai matar, vai roubar. O próprio Espírito Santo capacita o ser humano de saber o que é certo e o que é errado, né? Ele dá essa capacidade de discernimento. Não adulterarás, né? Você não só adultera, como Jesus ensinou também, não olha com intenção impura. Porque se tiver só a lei crua ali, o cara vai se achar no direito de cobiçar. Não cobiçarás, mas não posso cobiçar como? Olhar eu posso. Entendeu? O significado da lei de Cristo ela é muito mais abrangente porque é por causa da era do Espírito Santo. Porque tudo que você está fazendo, você vai afrontando o Espírito Santo. Então, por conta da era do Espírito Santo, você tem que ter a quem muito é dado, muito é cobrado, né? Você tem um Espírito Santo te capacitando, orando pelas suas fraquezas, né? O próprio dom de língua,
que muita gente fala, o dom de língua é dom humano. Não é, porque o próprio Paulo diz, primeiro, que é dom, segundo, que quem ora não entende, e se não entende, ora em espírito, o espírito é exaltado, mas pode orar para ter a interpretação do que está sendo dito. Então não é uma linguagem humana. O texto é bem enfático. Agora, aconteceu um fato lá no Pentecoste em que os ouvidos das pessoas conseguiam entender o que estava sendo dito. Para mim, o dom de interpretação foi dado a quem tinha consciência do que era o dom, e o dom do Espírito Santo em si derramado sobre o gentio foi só o dom de orar em línguas, entende? Eles não receberam a interpretação, mas quem tinha conhecimento recebeu a interpretação, cada um na sua linguagem. Cada ouvido ouvia as grandezas de Deus. Aqueles homens estavam adorando a Deus de uma forma em que não era comum, não seria comum para uma pessoa gentil que não saberia nem orar, né? Então eles viram uma coisa impressionante ali acontecendo. Então parece que os dois dons são derramados, em parte para aqueles que são gentios, o dom de orar, e o dom de interpretar, eles receberam os que estavam ali, que já sabiam, já entendiam sobre profecia. Então abrigou-se no coração dele a mensagem, essa profecia aqui é de Osés, não estão bêbado não. É o que o profeta Osés disse, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Toda a carne significa todos, não só os de Israel, fora de Israel também. Por isso que estranhou aqueles homens vendo aqueles caras parecendo estar embriagados. Então, vamos estudar essa questão aqui, debater esse assunto, para depois não dizer que, mas vocês não têm argumento para dizer por que você não serve a lei, né? Nós vivemos pela época da graça. Pela graça você tem o poder do Espírito Santo, você tem o poder do nome de Jesus sobre doenças, sobre enfermidades, sobre dons espirituais, né? Na lei, você não tem nada disso. Aí Paulo diz, recebeste o Espírito Santo pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Ó insensatos Gálatas! Os Gálatas estavam voltando para a prática do judaísmo, né? Estavam voltando para aquelas questões de tentar se glorificar na carne, se ostentar na carne. O que é isso? Eu sigo os ritos da lei, então eu estou perfeito. Aí Paulo fala, vocês receberam o Espírito Santo, ou seja, vocês receberam essa nova aliança aqui, que já foi prometida lá pelos profetas para esses dias, pelas obras da lei ou pela pregação da fé em Cristo? Porque pelas obras da lei não foi. Entende? Não foi pelas obras da lei.